Olá, meus queridos. Meu nome é Rony, eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Vila Nova, designado para a congregação de Nerópolis. E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de devocionais a respeito das perguntas transformadoras de Jesus após a sua ressurreição. Jesus, ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. E depois da sua ressurreição ele tem uma série de encontros, e nesses encontros ele faz algumas perguntas que podem nos dar lições valiosas, principalmente nessa semana de Páscoa, em que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. O texto base da nossa devocional hoje é o texto do Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 ao verso 29, que diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus queridos, existe uma música cristã que tem uma frase interessante. Ela diz: somente uma fé que se abalou, inabalável é. Para mim, essa música tem tudo a ver com a Páscoa. Afinal, se esse tempo de Páscoa é para nós cristãos um tempo de profunda esperança, ele também pressupõe a existência de desespero, de desilusão, de questionamento, de abalo de fé. Afinal, em toda a história da humanidade, jamais existiram dias tão cheios de desesperança, de desespero, como aqueles 2 dias em que Jesus ficou sepultado, ficou morto, né? Pense consigo, o Messias, que já há tanto tempo era esperado, desde o Éden, finalmente ele veio, ele andou entre os homens, ele colocou esperança no coração dos homens, ele curou enfermos, ele expulsou demônios e de repente esse mesmo Messias estava morto. O coração de cada um dos seguidores de Jesus estava cheio de dúvidas nesse momento, cheio de questionamentos, talvez até mesmo revolta. E a grande pergunta era: para onde iria toda a fé que eles depositaram naquele Salvador? Será que agora ela deveria ser deixada de lado? Ela deveria ser abandonada ou algo desse tipo? Todas essas coisas provavelmente passaram pela cabeça de todos os discípulos de Cristo, mas um deles em específico ficou especialmente famoso por isso, né? O nosso Tomé. Esse nome ficou famoso e praticamente virou sinônimo de descrença, de dúvida, de falta de fé. Até quem não conhece profundamente a Bíblia sabe dos acontecimentos que se passaram com Tomé, né? Quem é que nunca duvidou de alguém e recebeu como resposta algo do tipo: tá bom, então, vou te provar, seu Tomé, né? Ou alguém que afirma: eu sou como Tomé, eu só acredito vendo, né? Esse nome ficou famoso por isso. Perceba, meus queridos, depois de passar 2 dias morto, Jesus ressuscita. Então ele aparece primeiro a algumas mulheres que testemunham da sua ressurreição, só que os apóstolos não acreditam, eles não creram na palavra daquelas mulheres. Depois disso, Pedro e João vão ao túmulo e encontram o túmulo de Jesus já vazio e aberto. Então o texto de João, capítulo 20, verso 19 a 23, narra a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos. O texto diz que era domingo, o dia do Senhor, em que os discípulos deveriam se reunir. O texto diz que todos eles estavam dentro de casa com as portas trancadas. E o texto também faz questão de dizer e enfatizar que Tomé não estava com eles.
Tomé estava ausente no dia do Senhor, no momento da comunhão dos discípulos de Cristo. Meus queridos, esse é um contexto de desesperança de fato. E como Tomé passou pela desilusão de ver Jesus morrer, nós também nessa vida passaremos por momentos em que a nossa fé vai vacilar. Nós vamos duvidar, nós vamos fazer aquelas famosas perguntas dizendo: cadê Deus nesse momento? Onde é que está o Senhor? O Senhor não é amoroso, Ele não me ama, cadê Ele para me socorrer? Vai existir momentos na nossa vida em que a dúvida e a incredulidade tornarão a nossa visão turva diante dessa vida. Por isso, hoje eu quero falar rapidamente sobre alguns princípios que a experiência de Tomé nos ensina a respeito desses mesmos momentos delicados que passamos em nossa vida. A primeira delas, o primeiro desses princípios é que dúvida, meus queridos, podem nos levar à desobediência. Existem muitas especulações a respeito do que teria motivado a ausência de Tomé naquela reunião. No entanto, com base na ênfase que o autor do Evangelho de João dá na ausência de Tomé, isso indica que nós podemos ter certo grau de certeza de que essa ausência estava intimamente relacionada à sua incredulidade. Provavelmente Tomé estava desiludido, desesperançoso por causa da morte de Jesus e não via mais motivo para se encontrar com os apóstolos de Cristo, com os discípulos de Jesus. Isso nos aponta, meus queridos, para uma verdade muito importante. Se nós não tratarmos corretamente as nossas dúvidas, essas dúvidas poderão nos levar a desobedecer o Senhor. Quantos irmãos, meus queridos, no nosso tempo não têm a mesma atitude que Tomé teve aqui? Ao passarem por momentos difíceis, por momentos de doença, por momentos de luto, por momentos de tristeza, eles se esquecem do mandamento do Senhor, eles se afastam da comunhão dos santos e passam a trilhar um caminho de isolamento. A gente passou pela pandemia há uns 5 anos atrás, um momento difícil de fato, mas até hoje a gente tem irmãos que não voltaram a frequentar o culto de domingo. Não voltaram a dedicar ao Senhor o dia que é dele. Muitos usam a desculpa de que agora tem um culto online, meus irmãos, mas a ferramenta da internet, das redes sociais para culto, foi só um paliativo num período mais difícil. A verdade é que culto online não existe. Culto é a igreja do Senhor reunida no domingo, adorando ao Senhor. Nós não podemos deixar que nesses momentos de dúvidas e dificuldades, a desesperança nos afastem do Senhor e da obediência a Ele. Em segundo lugar, meus queridos, o segundo princípio que nós vemos nesse relato a respeito de Tomé é que dúvidas podem afetar a nossa própria racionalidade. A dúvida e a descrença tomaram tanto o coração de Tomé que ele chega ao absurdo de não acreditar na igreja. Os discípulos unanimemente relatam a ele que Jesus ressuscitou, que eles viram Jesus, e mesmo assim ele não acredita. Tomé é informado e mesmo assim duvida, e ele diz que se eu não tocar nas marcas lá da sua mão, no seu lado, eu não vou crer. Eu imagino que Tomé estava profundamente desiludido, e ele já tinha perdido Jesus uma vez, ele já tinha perdido a sua esperança uma vez, e ele não queria que isso acontecesse de novo. E é justamente por isso que ele exige provas muito específicas, né? Ele quer evidências de que aquele que eles estão falando que ressuscitou, aquela pessoa que eles viram era, de fato, Jesus. Então ele quer ver não apenas as marcas nas mãos, mas ele quer ver a ferida no lado de Jesus como prova. Meus queridos, geralmente é assim que nós também ficamos nesses momentos de desesperança. Nós ficamos inconsoláveis. E se a gente não tiver o devido cuidado, isso pode nos fazer duvidar até mesmo de verdades essenciais, como o amor de Deus, como o controle soberano do Senhor sobre tudo,
como o amor dos nossos irmãos, do corpo de Cristo para conosco. Meus queridos, quantas vezes a gente passa por algum tipo de dificuldade, algum tipo de tribulação, e a gente questiona o amor de Deus? Será mesmo que Deus me ama, me deixando passar por tudo isso? Será mesmo que esse Deus me ama? Será mesmo que a igreja me ama? Será que Deus realmente controla tudo? Onde é que está Deus nesse momento? E a gente contesta verdades. A gente vai contra a nossa própria racionalidade, questionando verdades que nós mesmos já testemunhamos e já verificamos que são de fato verdadeiras. Cuidado, meus queridos. Nesses momentos de dúvida, nós podemos incorrer nesse erro. E, meus queridos, o terceiro princípio que a gente aprende aqui com a história de Tomé é que Cristo nos alcança, Ele sempre nos alcança e nos dá motivos para voltar a ter esperança. No fim dessa história, meus queridos, Cristo aparece novamente aos seus discípulos com um único propósito: encontrar-se com Tomé. Tomé estava cheio de dúvidas e queria evidências de que o Senhor realmente havia ressuscitado. E é justamente isso que Cristo lhe dá. Sabe, meus queridos, por muito tempo espalhou-se no Brasil a ideia de que ter fé é acreditar em algo cegamente e dar um salto no escuro, como se para ser cristão fosse necessário que nós abdicássemos dos nossos cérebros e jogássemos fora a nossa racionalidade. Mas não é isso. Ainda hoje, meus queridos, existem por aí diversas denominações onde qualquer questionamento é considerado pecaminoso, é considerado uma afronta ou mesmo coisa do diabo. Mas Cristo não age dessa maneira. Não é assim que Cristo age diante do questionamento de Tomé. Jesus não busca Tomé para acabar com ele, para brigar com ele, para dizer: olha, Tomé, eu tô aqui, seu desviado. Olha, Tomé, olha para mim aqui, seu incrédulo. Não é isso que Jesus faz. Jesus vai a Tomé para responder às suas dúvidas, para mostrar que nele, em Cristo, as nossas dúvidas podem ser sanadas, que a nossa esperança pode ser restaurada, que a nossa fé abalada pode se tornar forte novamente. É como se Jesus chegasse a Tomé e dissesse: Tomé, não são provas que você quer? Então veja. Veja, Tomé, aqui as feridas na minha mão. Veja, Tomé, as feridas aqui no meu lado. Toque elas. Não é prova que você quer, Tomé? Aqui estão as provas. A nossa fé, meus queridos, não exige que nós lancemos fora a nossa racionalidade, o nosso intelecto, o nosso cérebro. Ela não exige que a gente passe a viver como alienado. Sim, nós teremos dúvidas, mas em todas essas dúvidas, o Cristo crucificado vai ser suficiente, ele vai ser a resposta que nós precisamos. Ele vem até nós, ele nos alcança e fortalece a nossa fé. Eu me lembro do pastor Jonas Madureira, que sempre diz que Deus não mata a nossa razão, ele apenas coloca a nossa razão de joelhos, ele apenas convence a nossa razão. Nós não temos que ser alienados. Nós podemos questionar. Nós devemos questionar. Porque o Senhor é a resposta para esses questionamentos. É interessante perceber, meus queridos, que Tomé sequer chega a tocar as feridas de Jesus. Quando ele ouve as palavras de Cristo, ele já se coloca em uma posição de reconhecimento da divindade de Jesus. Senhor meu, Deus meu. Afinal, meus irmãos, em Cristo, todas as nossas dúvidas e incertezas, elas são transformadas em adoração a Deus. Elas são devidamente respondidas e se transformam em adoração, em louvor ao Senhor. Meus irmãos, esse texto termina com uma pergunta e uma promessa de Jesus. Uma pergunta de Jesus a Tomé e uma promessa a todos que viriam depois de Tomé. Jesus pergunta a Tomé: por que me viste e creste? E ele continua: bem-aventurados que não viram e creram.
Essa expressão bem-aventurados, meus irmãos, significa felizes, prósperos e abençoados. Jesus está dizendo que nós, que não vimos e mesmo assim cremos no Senhor Jesus, somos mais felizes do que os próprios apóstolos que precisaram ver para crer. Porque a nossa fé não é baseada naquilo que os nossos olhos veem, mas naquilo que a mensagem do Evangelho proclama. É por isso que 2 Coríntios 4,18 diz que nós não andamos pelo que vemos. 2 Coríntios 5,7 diz que nós andamos pela fé e não por aquilo que vemos. Meus irmãos, que nessa Páscoa a lembrança do Cristo ressurreto, desse Senhor que venceu a morte e ressurgiu ao terceiro dia, que essa lembrança possa fazer renascer em nós a esperança, independente da circunstância que estamos vivendo, independente daquilo que estamos passando nesse mundo. Afinal, meus queridos, nós somos felizes, porque por mais que ainda não tenhamos visto Jesus fisicamente, nós cremos em um Cristo que morreu, que ressuscitou e que hoje reina sobre tudo e sobre todos. Meus queridos, só isso é suficiente para acalmar o nosso coração e transformar qualquer dúvida em glorificação a Deus. Só a certeza de que Cristo está vivo e reinando pode suplantar qualquer sofrimento que nós tenhamos nessa vida, qualquer dor, qualquer luto, qualquer problema. Só esse conhecimento é capaz de nos dar esperança, apesar de tudo nesse mundo. Que nessa semana de Páscoa você se recorde dessa verdade. Nós temos um Jesus que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que reina para todo sempre, e de lá ninguém pode tirá-lo. Portanto, confie nele e tenha total esperança de que esse Jesus controla todas as coisas e guia os rumos da nossa história. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós não vimos e cremos. Cremos nesse Jesus que morreu de fato, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que hoje está assentado no trono à destra de Deus, dominando sobre tudo e sobre todos. Pai, faça com que essa esperança tome conta do nosso coração, faça com que essa certeza tome conta do nosso coração e que isso nos dê esperança dia após dia, até o momento, Senhor, até aquele glorioso dia em que encontraremos esse Jesus face a face. E aí então o veremos, poderemos abraçá-lo, poderemos falar diretamente com ele e viver ao seu lado para sempre. Senhor, essa é a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.